Caro caloiro, cara caloira, este é daqueles vídeos que se queres salvar a pátria, aconselho-te já a deixá-lo no grupo da turma, no chat privado que tens com vários amigos teus, porque tenho a certeza que todos eles te vão agradecer. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diogo e sou estudante do terceiro ano de Direito na Universidade de Coimbra. Adiantei já que este vídeo tem um público-alvo muito bem definido, que são os estudantes de Direito, principalmente os do primeiro ano da Universidade de Coimbra, ok? Isto porque, como deves imaginar, as regras de avaliação podem ser diferentes na tua faculdade e de nada adianta estás a ver o vídeo a partir do pressuposto que é igual e depois teres uma desagradável surpresa. Outro disclaimer que é importante fazer: eu inicialmente estava para gravar um vídeo só sobre exames presenciais, mas a verdade é que, apesar de já terem saído as normas que nos dizem que os nossos exames vão ser presenciais, se há coisa que aprendemos em 2020 é que não há certezas nesta vida. Portanto, precisamente por isso, não quer dizer que se vá alterar, eu não estou a dizer isso, mas enfim, fica também um vídeo a dizer como é que foram os exames à distância no ano passado, para, enfim, nem que seja por curiosidade de saberes como é que foi. Finalmente, salientar que apesar de eu ir-me focar sobretudo nas regras tradicionais dos exames presenciais, podem haver particularidades, algumas delas eu já vou referir de qualquer das formas, pelo facto deste ano estarmos numa situação de pandemia e numa situação de Covid. Quanto aos assuntos propriamente ditos deste vídeo, vou-te falar como é que funcionam as épocas de exames, como é que funcionam as inscrições nos exames, como é que tu sabes em que sala é que vais fazer o teu exame, como é que sabes se é preciso levar papel, se há limite de páginas, quanto tempo demoram para corrigir, como é que tu sabes a nota que tiveste e como é que funcionam as mostras de provas. Muitos assuntos, portanto, para ficares a saber tudo e mais alguma coisa. Comecemos então pelas épocas de exames, como é que elas funcionam exatamente. Tens essencialmente duas épocas de exames, tens mais, só que essas outras são direcionadas para trabalhadores, estudantes, dirigentes associativos e outras situações previstas no regulamento. Para a maioria dos estudantes tens a época normal e a época de recurso. A época normal começa no início de janeiro e vai normalmente até ao final de janeiro. A época de recurso começa no final de janeiro e vai normalmente até à segunda, terceira semana de fevereiro. Ora, se ainda não estás a par, já existe calendário de exames para o primeiro semestre de 2020-2021, de maneira que eu vou deixá-lo na descrição do vídeo. Ora, o que acontece é que tu é que decides em que época de exames é que vais fazer cada um dos teus exames. Tanto podes optar por fazer tudo na época normal, como podes optar por fazer tudo na época de recurso, como ainda podes dividir metade na época normal e metade na época de recurso. É 100% à tua escolha. O que importa, no entanto, é que tenhas consciência da decisão que estás a tomar. Isto porque, como o próprio nome indica, a época normal está pensada para ser a época normal em que tu fazes os teus exames. Portanto, se chumbares na época normal aquele exame em específico, ainda tens a época de recurso como segunda oportunidade. Tens que pensar é que, se fores à época de recurso e chumbares, se fores só à época de recurso, tu não tens uma segunda oportunidade. A menos que sejas, lá está, dirigente associativo, trabalhador estudante, entre outras das situações em que terás ainda a época especial como a opção. Mas na maior parte dos casos não, acaba ali. Portanto, se chumbares este ano na época de recurso e tiveres ido só à época de recurso, não vai haver segunda oportunidade este ano, ok? Importa ainda dizer que, ao contrário do que acontece em cursos como os da Faculdade de Letras, as épocas de recurso não servem para melhoria de nota. Significa isto na prática que, se tu tiveres 10 ou mais, ou seja, tiveres positiva na época normal, só podes melhorar nota em avaliação oral, ok? Não podes ir à época de recurso só para melhoria de nota. Assim que fazes a cadeira, deixas de ter acesso à época de recurso. E agora perguntas-me tu, achas melhor fazer tudo em época normal, repartir entre época normal e época de recurso? Agora, muito sinceramente, a minha opinião é que deves ter especial cuidado este ano, porque, ao contrário do que acontece normalmente, este ano não houve frequências, pelo menos pelas pessoas com quem falei de calouros do primeiro ano, não tiveram frequência a nenhuma cadeira. Isso significa, na prática, que tu não sabes como é que são os exames na FEDUC, ok? E não venhas cá com ideias de mas eu tive 18, 19 no secundário, portanto eu vou ter boas notas na FEDUC, isso é tudo treta. Não venhas com isso, porque eu conheço muitos colegas que tiveram 18, 19 no secundário e depois chegaram ao primeiro exame de introdução a Direito e tiveram 6 e 7. Portanto, não venhas com essa lógica, porque a forma de dar respostas no ensino superior, mais especificamente em Direito, é totalmente diferente do secundário e a própria exigência dos professores é totalmente diferente. Portanto, não vá já de peito feito, porque podes apanhar uma desilusão daquelas, e precisamente por isso, por não teres tido esse ensaio das frequências, é perigoso ires diretamente para a época de recurso sem teres feito nenhum exame na FEDUC. Próximo ponto, a inscrição nos exames. Ela é feita normalmente no InfoEstudante, lá está, eu estou-vos a contar como é que é o tradicional das regras dos exames. O ano passado, no entanto, as inscrições foram feitas num formulário da FEDUC. À partida, as inscrições vão continuar a ser no InfoEstudante, ok? Se há alguma coisa a se alterar nisto que eu estou a dizer neste vídeo agora, eu vou deixar nos comentários. Portanto, sempre que venhas ver este vídeo, dá uma vista de olhos nos comentários afixados, porque se houver alterações significativas, eu vou deixar lá, ok? A maneira mais fácil, sinceramente, é que, quando se aproxima a altura de fazer essas mesmas inscrições, tu vais entrar na página principal do InfoEstudante e vai aparecer tudo em vermelho lá, uns blocos com os nomes das cadeiras. Clicas em cima de cada um desses blocos vermelhos e vai aparecer lá uma opção de fazeres a inscrição na cadeira, ok? Portanto, é relativamente fácil
fácil precisamente por isso, porque aquele vermelho salta muito à vista ali e tu resolves logo o problema por essa via. Clicas em cima e vais procurar lá a opção de inscrição no exame. Como é que sabes que já estás inscrito? Pois porque no sítio onde estava a vermelho vai passar a estar a verde ou a cinzento, vai mudar de cor, portanto a partir do momento que muda de cor sabes que já estás com a inscrição feita para o exame. Importante também, na eventualidade de tu na época de precisares de ir à época de recurso porque chumbaste na época normal, a inscrição não é automática, portanto vais precisar de fazer a tua inscrição na época de recurso. Outro ponto importante, como é que tu sabes as salas onde vais fazer os exames? Tradicionalmente é de uma forma, mas este ano vai ser de outra. Vamos receber uma notificação no dia anterior ao exame a dizer onde é que é a sala onde o vamos fazer, certo? No entanto, tradicionalmente, e porque este vídeo não vai ficar online só este ano, tradicionalmente como é que tu fazes para saber onde é que são as salas onde são os exames? Enfim, sabes onde é que são as gerais de baixo? Basicamente, as gerais de cima são as gerais que toda a gente sabe onde é que é, certo? As gerais de baixo são aquelas que são no andar de baixo, como o próprio nome indica, ok? Portanto, desces as escadas e nas gerais de baixo dás as voltas até encontrares alguma coisa afixado sobre os exames. Eles afixam as listas e as listas funcionam mais ou menos assim. Exame de Direito Internacional Público 1. E depois dizem de Ana Bento Almeida até Carlos da Silva Pratas, sei lá. E então, basicamente, o que tu tens de fazer é fazer as tuas contas. O teu nome fica naquele intervalo de nomes, ok? Se fica naquele intervalo novo de nomes, então é porque vais ser naquela sala também. Se não, procura aquele que está o teu intervalo de nomes, ok? Não é complicado. Ana Bento Almeida. Tu fores, sei lá, Anacleto, vai estar depois dessa Ana Bento Almeida e antes daquele Carlos. Portanto, à partida, o Anacleto vai fazer o exame naquela sala em concreto. Portanto, não é complicado, não compliquem o que é simples, ok? E tens de levar papel? Não, eles oferecem as folhas de exame. Se eventualmente precisares de mais do que uma, também podes ir aos professores e pedir mais e eles dão-te mais folhas de exame. Portanto, não tens de te preocupar com esse ponto. Há limite de páginas? Não. O que pode acontecer eventualmente é os professores porem no enunciado a dizer que aquele exame está pensado para dar origem a mais ou menos 5 páginas de resposta. Mas isso não é obrigatório que tu tenhas que ter necessariamente 5 páginas de resposta, podes ter mais, aquilo é só indicativo, ok? Nada de vinculativo. E quanto tempo é que demoram os exames? Em média, 2 horas. E são 2 horas que tu tens ali para ti. De maneira que se tu chegares em cima da hora, ou eventualmente se atrasou o comboio e professor, eu preciso mesmo de mais tempo porque o meu comboio se atrasou, eles não estão nem aí para isso, ok? Portanto, tenta chegar o mais... Se eventualmente tiveres que chegar antes do tempo para estar lá a hora do exame, ótimo, porque basicamente atrasas-te meia hora, tu em vez de 2 horas tens 1 hora e meia para fazer o exame. Estás-te a prejudicar a ti, não é a mais ninguém. E aos teus colegas, porque se entrares em cima da hora ou depois da hora, vais estar a fazer barulho na sala e é desagradável. Não sejas essa pessoa, tenta não ser essa pessoa, ok? Outra coisa importante também, não tens que ficar lá até ao final das 2 horas. Eventualmente acabaste antes o exame, podes entregar antes o exame, ok? Sem stress nesse ponto. E como é que é o modelo dos exames? Bem, o que eu te vou recomendar já a fazeres é dares uma vista de olhos no banco de exames do NED, do Núcleo de Estudantes de Direito. Se ainda não o conheces, eu vou deixar o link na descrição. É muito útil para veres, lá está, modelos de exames de anos anteriores. Se eventualmente eu fiz este ano exame a Direito Internacional Público, tenho um enunciado, eu envio para o NED para eles porem esse enunciado para os colegas que vêm nos próximos anos a seguir ou que vão à época de recurso poderem estudar com base nesse enunciado. Portanto, assim já dá para veres mais ou menos como é que são a estrutura dos exames em cada cadeira, porque ela varia, ok? E no fundo já dá para também estudares ou fazeres exercícios de exames de anos anteriores, portanto é muito útil. De qualquer das maneiras, mais perto dos exames, eu vou-vos falar um bocadinho mais sobre como dar uma resposta em direito, quais é que são os pontos que tu tens que incluir, enfim, dicas relacionadas com isso. Portanto, se tens interesse num vídeo desses, não te esqueças de deixar a tua subscrição no canal, para quando sair, ficares a par. E quanto tempo é que os professores demoram a corrigir? Em média, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depende, ok? Isso é muito relativo. E depois, a próxima pergunta é exatamente como é que tu sabes a nota que tiveste. Vais receber uma notificação no InfoStudante que diz, uma notificação automática, que foram lançadas as pautas e que obteve a nota tal à cadeira tal. Portanto, vais receber em casa, não tens que ir presencial ver, isso é muito old school. Quando são lançadas as pautas, são lançadas as pautas gerais. Há uma secção do InfoStudante que são precisamente pautas, em que podes ver as notas que os teus colegas tiveram. Há aquelas pessoas que veem a nota que tiveram e ficam contentes, vão à vida delas, e há aquelas pessoas que gostam de comparar se aquela nota foi boa ou má comparada com os colegas, ok? No geral. Dependendo qual é que seja a tua situação, ficas a saber, tens lá a opção das pautas e lá podes ver as notas dos teus colegas da tua turma, ok? Se tiveres no exame da época normal 7 ou menos, o que acontece é que automaticamente estás para a época de recurso. Se tiveres 8
ou 9 dão-te uma segunda oportunidade de mostrares ao professor em avaliação oral que tu na verdade até sabias a matéria, ok? Eventualmente chumbas nessa avaliação oral, o que vai acontecer é que continuas a ter acesso à época de recurso, ok? O mesmo não acontece se fores a essa avaliação oral e nessa avaliação oral o professor chegar à conclusão de que, uau, este aluno afinal até merece um 14, tu tens um 14, obviamente depois já não podes ir a recursos, já tens a cadeira feita, ok? Portanto é assim que funcionam as orais de passagem. Finalmente, a mostra de provas. Em primeiro lugar, em que é que isso se traduz? A mostra de provas é basicamente uma oportunidade que tu tens de voltar a ter o teu exame na mão e falares diretamente com o professor que o corrigiu. Portanto, na prática não significa que tu vais à mostra de provas para chorares ao professor, eu precisava tanto desta positiva, professor, eu estudei tanto, professor, a sério, eu não dormi durante 3 noites a estudar para este exame, eu precisava mesmo da positiva, professor, eu precisava. Não é para isso que serve a mostra de provas. Serve isso sim para tu basicamente perguntares ao professor o que é que estava mal, o que é que podes melhorar, e muito importante é que as mostras de provas são muito úteis para te darem dicas para outros exames mesmo de outras cadeiras. Por exemplo, eu já reparei que o senhor, a falar para ti, professor e tal, eu já reparei que o senhor, as suas respostas desenvolve muito pouco, vai direto ao assunto, devia desenvolver um bocadinho mais, e com isto tu tens uma resposta que, afinal era suposto, não era suposto ir direto ao assunto, então é melhor ok, para as outras cadeiras já vou ter isso em conta. Normalmente eram presenciais, os professores enviavam uma notificação a dizer, por exemplo, nomes de Maria até Paulo, é no dia 15 a mostra de provas, o professor que tinha corrigido aquele intervalo de nomes, ok? Este ano provavelmente não vai ser presencial, não sei, é daquelas coisas que a gente ainda não sabe, mas de qualquer das maneiras deve haver mostra de provas na mesma, continua a manter-se o conselho de ir à mostra de provas, ok? E era basicamente isto que eu tinha para dizer hoje. Se tiveres mais dúvidas, não tenhas problemas em enviar mensagem no Instagram. Peço também para não te esqueceres de deixar o teu gosto, é muito importante para ajudar a levar o vídeo a mais gente, e ainda para subscreveres o canal, principalmente se fores estudante de Direito, porque como eu te disse, vou fazer mais vídeos relacionados sobre como preparar avaliações orais, como preparar respostas para os exames, enfim, várias coisas relacionadas com o mundo universitário em específico da Faculdade de Direito, mas também, se não és da Faculdade de Direito, pode ser muito útil. Eu vou deixar aqui em cima uma lista de reprodução com vídeos, dicas de sucesso académico, agora que aproxima-se a época de exames para todos nós, independentemente de seres de Direito ou de não seres de Direito, pode ser muito útil, e basicamente era isso que eu tinha para te dizer hoje. Até o próximo vídeo, fiquem bem!